Um artefato místico, um homem misterioso em fuga, um exército de demônios e uma pensão abandonada cheia de sobreviventes improváveis. Essa é a receita de Os Demônios da Noite, o primeiro filme oficial da lendária série Tales from the Crypt. Prepare-se para muito sangue, sarcasmo e um inferno de nostalgia dos anos 90. A história começa com um carro em alta velocidade cruzando uma estrada deserta. Dentro, um homem que parece desesperado. Este é o Breaker, vivido pelo William Sandler, que inclusive também participou do primeiro episódio da temporada de Tales from the Crypt. Inclusive a gente tem até um resumo aqui, eu vou deixar nos cards. Nessa perseguição, vemos que ele está sendo seguido pelo colecionador, interpretado pelo Billy Zane, e Break consegue atirar no carro de Billy, que pega fogo, mas mesmo assim ele não para e continua dirigindo em direção a Break. Tudo explode, mas o Break consegue sair do carro, e ao sair, a gente vê que a sua mão mostra 5 estrelas como uma tatuagem. Ele chega à cidade de Wormwood, no Novo México, onde dá de cara com o tio Willie, que lhe oferece uma bebida. O Break então pergunta se ele conhece algum lugar onde possa passar a noite, e o Willie responde que sim. Longe dali, os xerifes da cidade se deparam com um acidente na estrada e ficam impressionados com o estrago. De repente, Billy, o nosso colecionador, sai de trás do fogo e pergunta se viram um homem que estava no outro carro. Os policiais ficam impressionados por ele ter sobrevivido, e Billy diz que está procurando por uma pessoa muito perigosa e que se ele estiver na cidade, todos terão muitos problemas. Willie leva Break até um hotel, que na verdade era uma antiga igreja abandonada desde os anos 50. Na mão de Break vemos uma 6ª estrela se formar. Ele olha para a igreja e diz que era exatamente o lugar que ele procurava. Eles chegam ao hotel e são recepcionados por Irene, a dona do lugar, e por Cordélia, uma residente local. Break pede um quarto e Irene o leva até lá, momento em que ele acaba conhecendo a Geraldine, uma figura muito importante para nossa trama. Enquanto isso, o carro do xerife recebe uma chamada sobre uma tentativa de roubo, o que faz Billy dizer que Break está por perto. No hotel, vemos Break jantando e conversando com Billy e Cordélia, quando um carro buzinando o deixa nervoso. É Billy chegando ao local. Nesse momento, Break pega Geraldine como refém e manda todos soltarem as armas, mas Billy diz que ele não matará ninguém. Então Break a solta e os policiais o algemam. Billy pede que procurem o artefato que Breaker escondeu, uma chave cheia de um líquido vermelho, que descobrimos ser o sangue de Cristo. Esse objeto é capaz de impedir que as forças do mal dominem a Terra. Willie lembra onde Breaker a escondeu e tira do lugar. Billy pede que ele coloque dentro de sua pasta e jogue fora o conteúdo. Os policiais levam Billy junto com eles para declarações na delegacia, e é aí que as coisas se transformam em puro terror, meus papinhos. Billy dá um soco no xerife, fazendo com que sua cabeça simplesmente exploda. Ele acaba atacando o Break, que se protege com um artefato, queimando o rosto de Billy, e essa cena é muito boa. O uso de efeitos práticos e a iluminação deixam tudo insano e cheio de gore. O Billy foge para fora do hotel e diz que eles só precisam entregar a chave para que todos vivam. Em seguida, ele corta sua mão e pinga seu sangue verde no chão, fazendo com que vários demônios surjam. Essa cena, meus papinhos, é um deleite visual. Tudo é feito com efeito prático. Os demônios emergem do chão como metamorfos, cobertos de gosma verde. A forma como foi filmada e a trilha sonora de fundo tornam tudo ainda mais incrível. O Billy Zane está fantástico no papel. Dá pra sentir o quanto ele está se divertindo com a atuação. Então, o colecionador cerca o hotel com os demônios, que começam a atacar a casa tentando matar a todos, mas o Break usa o sangue do artefato para criar uma proteção em volta da casa, impedindo a entrada desses demônios. Cada ocupante do hotel se torna um potencial traidor, todos tentados pelas promessas do próprio inferno. A primeira a ceder é a Cordélia, que se entrega às mentiras de Billy. Confesso que o ator entrega uma atuação tão convincente, com voz e presenças bem fortes, que até eu cairia, eu acho. Enquanto isso, o grupo tenta encontrar uma rota de fuga pelos túneis sob a casa. Lá embaixo, todos escutam os gritos, e ao subirem para ajudar, vem a Cordélia transformada em um demônio. Uma das cenas mais grotescas e legais do filme, com efeitos práticos de alta qualidade. O Break é atacado por ela, mas a Irene consegue matá-la. Mesmo assim, ela acaba perdendo um braço no processo. As coisas começam a sair do controle e o Roche quer entregar o artefato aos demônios e ameaça o Break, que quase atira nele. A Geraldine apazigua a situação e eles descem para
Durante a fuga, vemos os vislumbres do passado de Break, o sangue de Cristo sendo usado contra os demônios e para encher o artefato que ele carrega. Ao entrar nos túneis, a Journey escuta o choro de uma criança. É Danny, escondido pedindo ajuda. Mas logo seus pais já possuídos aparecem para capturá-los. Todos correm de volta ao hotel, mas o Roach, ao atirar nos demônios, quebra a proteção feita por Break e libera a entrada dos monstros, forçando todos a recuar novamente para dentro do hotel. Break revela a verdade. Ele é o último de uma linhagem de guardiões da chave. Quando sua missão acabar, o próximo será escolhido. Ele mostra a mão com as 7 estrelas e explica que se as trevas conseguirem o artefato, o mundo acabará. Roche finge se redimir, mas faz isso apenas para pegar o artefato. O Danny desaparece e todos saem à sua procura. A Journey o busca e acaba sendo tentada por Billy, que promete mostrar o mundo a ela. Irene encontra Danny e Will sentados no sótão, e aqui nós temos um easter egg. O Danny está lendo uma revista de Tales from the Crypt, a mesma que acabou inspirando esse filme. Lá em cima, Irene e o xerife encontram armas escondidas e se preparam para o combate. Will acaba sendo possuído pelos demônios, enquanto isso, Roche entrega o artefato a Billy. Willie é morto por Journey e Break, numa cena com efeitos incríveis, meus papinhos. Quando o Roche vai entregar o artefato, Billy diz que ele precisa limpar o sangue do chão para que ele possa passar. E nessa cena é hilário. O Billy gosta uma esponja da boca dele e o Roche acaba limpando o sangue e entregando o artefato. E vai embora dizendo que não se importa com ninguém. Mas antes dele sair, é claro, Billy diz: "Esqueci de te avisar uma coisa. Eu acabei mentindo." E os demônios destroem ele em uma cena super brutal. Irene e o xerife se sacrificam explodindo tudo para matar os demônios. O Danny, ainda com a sua revista, acaba sendo possuído por ela. O Break derrama o sangue em Journey, sugerindo que ela será a próxima guardiã. Mas antes dela aceitar tomar o sangue, o Danny acaba os atacando. E essa cena se mistura com imagens dos quadrinhos, criando um paralelo entre a HQ e o filme. Dá um toque visual muito legal, inclusive. O Danny fere o Break, mas a Journey consegue matá-lo. Break passa o artefato para a Journey, e que vê todas as suas memórias ali e acaba se tornando uma próxima guardiã. Billy aparece no sótão atrás dele e vê a Journey coberta de sangue, só que ao tocá-la ele se queima, mas consegue capturá-la e jogá-la no chuveiro para tirar o sangue e tentar possuí-la. Ele finge que quer ficar com ela para sempre, mas a Journey acaba cuspindo sangue nele, fazendo com que ele pegue fogo e se destrua. Outra cena muito bem feita. No dia seguinte, a Journey recolhe um pouco de sangue de Break e segue seu caminho. Ela entra em um ônibus e antes de entrar ela coloca o sangue na entrada como proteção. Ao passar por uma estrada, um homem de sobretudo preto e botas de cowboy para em frente à porta e diz que vai esperar o próximo ônibus. Quando o ônibus parte, vemos esse homem assoviando o tema da série, deixando claro também que o diabo ele nunca desiste dos seus desafios. O filme nasceu como parte da ideia da HBO de expandir o universo de Tales from the Crypt. O sucesso da série dos anos 90 levou à criação de uma trilogia nos filmes. Demon Knights foi o primeiro, seguido por Bordello of Blood de 1996 e Ritual de 2002, mas nenhum alcançou o impacto do original. O roteiro Demon Knights circulava no Hollywood desde o fim dos anos 80 e ele passou por diversos diretores e estúdios, incluindo um certo Tom Holland de Brinquedo Assassino. Originalmente, o filme se passaria num deserto futurista, mas os produtores da série decidiram adaptá-lo para algo mais simples e claustrofóbico, meus papinhos. O papel de colecionador foi um divisor de águas para o Billy Zane. Ele improvisou boa parte das falas, injetando um humor muito sarcástico e exagerado que virou marca do personagem. O próprio Zaner diz que nunca se divertiu tanto em cena, e dá pra ver, ele tá absolutamente insano, ele é o ponto de carisma desse filme.
Os efeitos práticos, inclusive, com direção do Ernest Dixon, o filme apostou em efeitos práticos, maquiagem grotesca e marionetes. A equipe da KNB-XF Group, responsável por Uma Noite Alucinante 2, criou criaturas nojentas, gosmentas e muito expressivas, tudo sem CGI. Saudades, né, meus papinhos, dos filmes sem CGI. A Jack Pinkett, que logo depois estaria em Matriz Hello, aqui ela fez uma heroína bem badass, sobrevivendo ao apocalipse demoníaco, se tornando a nova guardiã da chave, uma das raras protagonistas negras em filmes de terror mainstream dos anos 90. O que torna o Demon Knight especial não é apenas a história, mas esse clima dele. É uma mistura perfeita de gore, de humor, atmosfera gótica e trilha sonora metal que grita os anos 90. A iluminação ela é propositalmente expressionista. Sombra pesada, luz vermelha, ambiente úmido e decadente. A trilha sonora inclui bandas como Pantera, o Ministry, fazendo o peso do metal industrial para cada cena de tensão. E claro, tudo começa e termina com ele, o guardião da cripta, que aparece para abrir e encerrar um filme com piadas bem nojentas e trocadilhos bem infames. Demon Knight não foi um sucesso de bilheteria na época, mas ele acabou virando cult instantaneamente. E foi o filme certo na hora certa para os fãs de terror que cresceram, né, com Creepshow, Evil Dead e a própria série da HBO. Eu, por exemplo, sou cria dessa série, meus papinhos. Ele é lembrado como uma das melhores adaptações de terror em tom de antologia, misturando ação, terror sobrenatural, humor de forma muito equilibrada e o mais curioso, mesmo quase 30 anos depois, continua muito divertido, nojento e original. Demon's Night é um daqueles filmes que nos lembram como o terror dos anos 90 conseguia ser ousado, estilizado e absurdamente divertido. O longa entrega uma combinação muito poderosa de horror sobrenatural, ação, um toque de humor ácido e tudo embalado por uma direção muito criativa e produção repleta de efeitos práticos, que mesmo hoje ainda impressionam e não ficaram datados. Um dos grandes triunfos do filme, na minha opinião, é sem dúvidas esse elenco. Todos os atores estão visivelmente comprometidos com seus papéis, entregando performances sólidas e carismáticas. William Sandler, na minha opinião, é o coração do filme. Ele transmite com muita verdade, desespero, essa angústia desse homem que acaba carregando esse fardo há muito tempo. A atuação dele é contida, mas eu acho ela muito carregada de emoção. Os olhos dele transparecem muito isso. E isso dá peso à luta contra as forças do inferno. A Jada também merece muito destaque. Ela nunca se coloca como uma vítima, muito pelo contrário, ela é uma personagem bem forte, resiliente e cheia de atitude, o que eu acho excelente. Em nenhum momento ela se mostra fraca, o que é extremamente positivo para a narrativa. Mas é impossível não falar sobre o Billy Zane, meus papinhos, como colecionador. Ele, pra mim, é o grande destaque do filme. O Zane entrega uma performance, assim, deliciosa, como se o papel tivesse sido escrito sobre medida pra ele. O colecionador dele é muito carismático, é irônico, é manipulador, é uma mistura perfeita de charme e ameaça. Ele consegue fazer com que, mesmo sabendo que ele é o vilão, a gente torça um pouquinho por ele, porque ele é sensacional, eu acho isso maravilhoso. Os efeitos práticos são um verdadeiro deleite visual, na minha opinião. Os demônios, o sangue verde, as criaturas emergindo do chão, tudo é feito com muito capricho. A iluminação e os cenários ajudam a criar uma atmosfera muito intensa e claustrofóbica, visualmente muito impactante também. E tudo muito bem orquestrado para o gênio. No entanto, nem tudo funciona perfeitamente, na minha opinião. Alguns personagens acabam sendo um pouco desenvolvidos e parecem estar ali apenas para preencher o tempo e morrer. Mas isso é muito comum, né, para as criações da época. Os seus arcos não acrescentam muito à trama e isso gera certo cansaço, especialmente na metade final do filme. Apesar de ter 1h32 de duração, senti que o filme poderia ser um pouquinho mais enxuto, sabe? Há momentos que poderiam ter sido cortados para ter um ritmo mais coeso, sabe? No fim das contas, o Demon Knight é um filme com muito estilo, muita performance marcante e uma energia bem caótica. É uma pérola de terror noventista com a alma de série B e coração pulsante. Apesar dos tropeços ali do roteiro e alguns personagens descartáveis, a experiência vale muito a pena, especialmente pela presença magnética do Billy Zane. A minha nota é 7 de 10. É um filme muito divertido e estiloso, com personagens carismáticos e
ótimos efeitos práticos, mas que perde um pouco o fôlego com excessos de figuras descartáveis e momentos que poderiam ser melhor aproveitados. Se você nunca viu Os Demônios da Noite, corre para corrigir esse erro, e se você já viu, sabe que esse filme é como um pacto de sangue, impossível de esquecer. Então, meus papinhos, eu espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam no canal e deixem aqui embaixo qual filme da Cripta dos Horrores que vocês acham que merece um vídeo aqui. Então, dito isso, até a próxima. Tchau!